Gente, mais outro podcast aqui da Coraza. Nós estamos aqui com um convidado mais que especial, uma pessoa que eu conheci há um bom tempo e tenho muito orgulho de trazer ele aqui para conversar e bater um papo divertido. É uma das pessoas mais, como que eu falo assim, quando você bate, vocês vão ver, engrandece você quando a gente conversa aqui. Eu tenho várias. Vamos ver se a gente vai lembrar de tudo, não tem nada programado aqui, né? No primeiro a gente tinha um roteirinho, depois a gente não tem. Eu não gosto muito de roteiro. Os vídeos nossos, vocês sabem, é tudo na hora. Até ele perguntou aqui o que nós vamos falar, Eu falei assim, vai sair algo e vai ser, espero que seja muito produtivo para você. É o nosso amigo aqui, o Ademilson Machado. O Ademilson Machado, a doutora Fernanda não podia estar nós estamos sempre juntos. E vamos bater um papo aqui, né, Ademilson? Eu não sei, cara, olha, eu tenho uma dificuldade enorme. Falar pelo nome, né? Falar o nome. Teve uma vez o Zenão, né? Zenão. Tem uma história por trás disso. Tem uma história? Sempre tem uma história, né? Teve uma vez que começou no Facebook, lá atrás, um cara, Ademilson Machado, pedindo amizade. Eu falei, quem que é ele? Ele está com um chapéu, um boiadeiro, assim, né? Cowboy. Eu falei assim, gente, quem que é? Né? Aí o Sidão, né? Amigo nosso em comum, o Sidão falou assim, é o Zé não, rapaz. Eu falei, Ok. Tem uma história através Tem uma história. Primeiro, assim, muito obrigado pelo convite, né? Doutor Fabrício, doutora Fernanda, né? É sempre bom estar aqui com vocês, conversar. Primeiro que eu adoro conversar, meu Fabrício. Eu falar então, né? Eu até tenho um defeito que eu escuto muito pouco, para ser sincero. Mas falar, né? E inclusive falar divertido, né? Eu tenho essa característica e até nos meus atendimentos também é tudo um pouco mais divertido, né? Zé não. Tem a ver com futebol, claro, né? Tinha que estar ligado ao futebol, né? O futebol, assim, desde pequeno, né? Eu lembro aqui em Mandaguari a gente jogando, né? Então tinha um jogador que jogava no Corinthians chamado Zenon. Né? E daí ele era moreno, assim, né? Eu sou moreno, né? E daí pegou, sabe? O pessoal me chamava de Zenon. Não de Zenão, Zenon, né? Com o N no final. Eu tinha um amigo meu que me chamava de Zé Nanão. Sempre vai criando ramificações, né? E aí foi pegando, mas isso com 5, 6 anos, Fabrício, assim, coisa de quase criança. E esses apelidos de criança fica, né? Fica, né? E eu nem sabia o que significava isso, mas eu achava que era bom, porque o cara era jogador, eu queria ser jogador, então eu falei, deixa do jeito que tá, não vamos mexer, né? E aí foi até durante a faculdade, né, assim, o pessoal, até meus professores, tinha um professor meu que chamava eu de Zé não, né? O Zé, hoje muita gente me chama de Zé também, né? Mas me chamou, eu atendo. Eu não sei, se chamou de Ademilson, eu atendo. Se chamou de Zé, eu atendo. Se chamou de Zé, não, eu atendo. Você fica à vontade com... Fica à vontade, eu não tenho esse estresse, não. Eu tenho uma passagem de apelido, no início eu não gostei, fiquei puta vida, por isso que pegou, né? Pegou. Fubá. Hoje não me incomoda, eu gosto, faz parte da minha história. Também tem uma historinha de Zé. Você lembra como foi, Fer? Do fubá? Uhum. Eu tinha um tio, ele falecido, né? Ele era porteiro do clube recreativo, o tio Vital. E aconteceu de tombar um caminhão de fubá lá na esquina ali do Sagrada Família. E esse caminhão tombou e ele estava passando na hora e ele começou a ajudar, né? A carregar a carga, ajudar, né? Nisso passou a molecada do clube recreativo lá, a molecada, né? E começou, o fubá, né? Ele ficou puto da vida, pegou, não podia chamar de fubá lá dentro. Eu cheguei, que assim, eu mudei daqui de Mandaguari, eu nasci aqui em Mandaguari, por problemas de saúde eu tive que morar no litoral. Certo. Né? Por causa de respiração, na época falaram e tal. Você é gente chique, né? Tá vendo? Isso. Chique isso, eu acho bonito isso, né? Quem sabe meu pai conta essa história aqui pra ver como, se realmente é essa daí, né? Mas é essa que eu lembro. Aí, quando eu voltei bem nessa época que ele aconteceu, né? Aí, fubazinho. E eu fui no clube, fubazinho. Eu fiquei puto na hora também, igual ele. E pegou até hoje. Eu fubá essas histórias, né? Nessa brincadeira de gente chique, né? Eu sempre falo pra minha esposa assim, né? Se um dia eu for rico, assim, muito rico, eu queria falar uma coisa que eu acho que rico deve falar, né? Aí ela fala assim, mas o que, Zé? Sabe quando você tá tomando café da manhã e acontece um estresse, né?
Aí Rico fala assim, perdi a fome. Ai, eu também Eu tenho. acho tão chique isso, Eu assim, também. porque lá em casa a gente nunca perde a Eu fome. também não. Sabe, lá em casa... Esse negócio aí, tô estressado, perdi a fome. É. Não tem. E a primeira garfada não quis mais. Não quero quis mais, perdi a fome. Sabe? Eu acho isso tão rico, assim, coisa de rico, Tão chique, chique, né? Porque lá em casa eu falo, não tá acontecendo, né, essas coisas, né? Mas você trouxe uma ideia assim, Fabrício, que eu acho interessante que a gente vem falando essas histórias que a gente tem do passado, né? Ou seja, desses medos, dessa dor, desses traumas, desses apelidos, né, que marcam a gente, né? E assim, tudo que a gente meio que não gosta, né? Você percebe que ele vai nos envolvendo durante a vida, né? Seja um apelido que a gente não gostou, parece que né? Aí você tem medo de barata, você começa a ver barata. Você tem medo... Converge, né? Parece que né, assim, uma energia te leva àquilo, né? Enfim, você tem medo de um tipo de pessoa, né? Aquele tipo de pessoa começa a aparecer na sua vida, né? Isso acontece muito nos relacionamentos, né? Na vida em si. Então toda essa história dos nossos medos, né? Como eu trabalho muito com as terapias, né? Eu percebo que às vezes a exclusão daquilo que a gente não gosta, né? Esse lugar, eu não gosto disso, não gosto de gente assim, né? Não gosto desse bicho, né? A gente acaba vivendo muito isso. Né? E existe respostas, assim como os apelidos, né? Assim como nossa dor, existe resposta por que a gente não gosta de tal tipo de coisa. Né? E importante dentro de um processo terapêutico, eu trabalho muito nesse viés, de buscar por que você não gosta disso, por que você tem um medo de barata, né? Da onde saiu isso? Então tem pessoas que vão no banco, o banco trava a porta bem na pessoa, né? Então da onde vem esse medo, né? Da onde vem tudo isso, né? E quando a gente vai estudando, analisando, a gente percebe que está dentro da história da pessoa, né? Então, por exemplo, assim, tem mulheres que detestam homens que são agressivos, né? Aí quando você vai ver a história delas, muitas vezes os relacionamentos são com homens agressivos. Eu tenho uma história disso aí, não de agressividade, mas... Mas então a gente percebe que o que você não gosta, né, ele de uma certa forma fica muito evidente na sua vida. Olha, eu não gosto de trabalhar, né, na área X, né? Parece que os seus empregos são naquela área, né? Eu não gosto de tal profissão. Aí parece que aquela profissão pula no seu colo de algum jeito. E eu percebo, talvez muitas vezes, para o ensinamento da vida, né? Para ensinar algo para nós, né? Para a gente às vezes deixar de relutar contra alguma coisa e aprender com aquilo, né? A gente fala sobre nas terapias assim, incluir aquela dor, né? Incluir aquele fato que aconteceu com você, incluir no seu coração. Então, sobre esse passado nosso, né, que traz principalmente da nossa infância, ele é importante a gente olhar com muito carinho. E eu percebo que às vezes a gente quer afastar daquilo, né? Sim. Né? Às vezes trauma, né? Não quero. Não quero, né? Não é que é simples, mas é se aproximar daquilo internamente, não necessariamente se aproximar daquilo num campo físico, né? Mas se aproximar daquele evento no seu coração. Né? Isso você vê, a sua formação... Fala a sua formação. A sua formação... eu sei que você é enfermeiro. Isso, né? Formado. Isso. Eu sou enfermeiro, né? Assim, trabalhei dando aula também, de aula na faculdade, de aula, né? Na pós-graduação, que eu acho muito bacana tudo isso também. Depois de um certo tempo, trabalhei como enfermeiro, né? Em hospital, clínica, né? Esses lugares, unidade de saúde, né? SUS, né? Todos esses processos. Inclusive na gripe A, né? Aquela gripe do porco, né? Eu era H1N1, eu era enfermeiro responsável, né? Então era uma nova experiência, naquele momento, hoje estamos passando essa questão do Covid. E depois de um tempo eu fui trabalhar com terapias integrativas, que a gente fala, né? Algumas reconhecidas, algumas não reconhecidas, mas o que a gente percebe, né? Até quando conversando com a Fernanda, né? Quando você está num estado debilitado de saúde, na verdade, qualquer cipó você quer se agarrar, porque você está vendo a morte. Né? Se alguém falar assim, Fabrício, toma chá, não sei do que você toma. Né? Então, assim, muitas vezes as pessoas, o que você faz é reconhecido. Eu falo, nem todas as terapias que eu faço são reconhecidas, né? Mas que dão bons resultados para quem está aberto. Então, eu caí nesse campo da terapia, já tem aí praticamente 6 anos. Então, é bacana que eu tenho o lado da enfermagem, né? Conhecimento do corpo, conhecimento das doenças, e também o conhecimento desse lado emocional que eu falo, dessa história da vida, essa história da família, né? A história do nosso nascimento, né? Então, todo esse trabalho de entrar na história da vida das pessoas e talvez trazer assim, uma nova imagem da sua percepção. Então, por exemplo, eu apanhava do meu pai.
é uma dor, sim, com a criança, né? A violência, né? Mas será que esse pai também não apanhava? E talvez muito mais, né? Então, às vezes, você só tem o seu olhar que você foi uma criança que apanhou muito. Nossa, você está falando isso, eu lembrei do filme A Cabana, né? Sim, por sinal assisti 8 vezes, tá? O filme, Olha que o doideira, menino, né? o cara apanhava do pai, que o pai apanhava, né? Sim. Eu lembrei exatamente disso. Então, e naquele momento, né, assim, até um lado mais espiritual da coisa ali, né, fala, quantas vezes tem que se perdoar, né? Aí, né, o ator fala, né, que representa ali Jesus ou Cristo, né, 70 vezes 7, né? Então, assim, você percebe que quando a gente se aproxima da nossa dor, né, e traz um novo olhar para ela, é possível você continuar a sua caminhada. Agora, quando você expressa aquela raiva, né, que acontece no filme, né, esse cara matou minha filha, né, e tem todo o direito de expressar essa raiva também, né, você fica preso naquele looping, né, porque a vontade de um pai onde alguém mata a sua filha é provavelmente matar a pessoa que fez isso, né. Se vingar, né? Agora a pergunta será que esse pai não é igual, né, se ele comete um homicídio também, né, matando essa pessoa, né, que matou a filha? Será que esse pai também não é igual? Aí fica uma guerra assim, um fez primeiro, né? Mas, quem fez primeiro, quem fez um pouco a mais. mas os dois, de fato, né, assim, são... Aconteceu comigo, homicidas, né? você também, eu falei da história que eu vou contar, exatamente isso daí que você está falando. Eu estava atendendo, eu tenho scanner aqui, né? Eu faço o escaneamento da boca, não preciso moldar. Só que o scanner, ele tem algumas limitações. Sim. Algumas, né? A língua, sangue, às vezes tem o sangue, às vezes o sangue começa a cobrir a saliva, né? São coisas normais que eu tenho, você tem, a Fernanda tem, todos têm. E eu estava fazendo isso numa senhora, uma mulher. E eu estava escaneando a boca dela. Na hora que eu estava escaneando, a língua era um dente muito lá atrás. Eu já não ia conseguir, é uma dificuldade maior. Sim. Aí na hora que eu estava indo, a língua dela estava mexendo. Normal, não tem como. E eu pensei alto, falei assim, nossa, pensei falando, a língua está me atrapalhando, vou ter que fazer no modelo tradicional. Preparei o escaneamento, fiz a moldagem, deu certo, terminei. Na hora que eu terminei, essa mulher chegou para mim e falou assim, você é um péssimo profissional. Eu falei assim, como assim, né? Ela falou assim, você conhece alguém que não tem a língua? Você já tratou alguém que não tem a língua? Eu nunca mais volto aqui. Que não sei o que, mas me esculachou. Sério mesmo, né? Na hora eu falei assim, olha, a senhora entendeu errado. Não falei a senhora. A língua, como de qualquer outro. Se eu me expressei errado, né? Ela saiu batendo a boca. Passou-se uns dias, veio uma psicoterapeuta. Né, que Sim, que é o psicólogo, né? Isso é o psicólogo. Na verdade, não sei, né? Eu acho que ela tem doutorado em coisas do cérebro, não sei falar. Não é neurocientista, neurociência, provavelmente. Aí eu comentando com ela, falei assim, daí eu sempre do limão eu tento fazer a limonada. Eu comentando, olha gente, aconteceu isso comigo, dela, eu vou te falar o que pode ter ocorrido. Provavelmente essa mulher, ela era muito criticada por fazer comentários, né? Às vezes vão falar assim, provavelmente poderia ter sido uma figura masculina, ou o pai, ou o tio que falava que ela era muito fofoqueira, que ela era muito linguaruda, que ela era muito não sei o quê. Você falou isso, pegou o gatilho dela de infância, veio a raiva dela, descontou isso aí, mesmo você explicando para ela que não era a língua dela. Sim. É um efeito inconsciente que a gente fala, né? Assim, uma memória inconsciente, né? Que traz... Eu venho estudando bastante sobre constelação familiar, assim, que é um processo, inclusive é uma filosofia, assim, bem interessante, assim. E não, às vezes, só as violências que nós vivemos, né? Os traumas que nós vivemos, a dor, mas também dos nossos antepassados. Então a gente não herda só os olhos azuis, vamos falar assim, né? O cabelo, né? A gente os nossos trejeitos, né? Há uma herança muito maior num contexto de inconsciente familiar, né? Que traz toda essa, vamos falar assim, tantas coisas positivas, né? Também os talentos, né?
mas também traz dor, né? Então, assim, a gente percebe muitas vezes, assim, no campo feminino, como exemplo, de mulheres que foram machucadas, né? E aí depois, futuramente, às vezes as mulheres, assim, da família ali futura, né? Da geração atual tem dificuldade na questão sexual, se entregar ao homem, né? E tudo mais, porque às vezes lá atrás, né? São mulheres que sofreram abusos, né? Então, se a gente olhar para uma questão histórica do nosso país, o Brasil ele nasce de um estupro, né? Onde os portugueses vieram, né? E estupraram as índias, né? Então, isso tudo, assim, há 500 anos atrás, como que a gente nasce? A maioria dos homens aqui, nós temos descendência espanhola, né? Que é onde os espanhóis veio para cá, né? Então, aonde a gente tem uma dor interna, muitas vezes, que a gente fala assim, da onde vem tudo isso? Vem da nossa ancestralidade. Então, nós nascemos de um estupro aqui no Brasil. Né? Aí você fala, Zé, isso é horrível, né? Sim, onde as mulheres, as índias, foram estupradas pelos portugueses, desculpa, né? Corrigindo aqui, pelos portugueses, né? Em contrapartida, a Argentina nasce pelos espanhóis, que tem a ver com o Tratado de Tordesilhas lá atrás, né? E como que os espanhóis chegavam aqui? Eles chegavam aqui, né? E eles não chegavam na Argentina, não estupravam as mulheres da Argentina, que seriam as tribos, né? Mas eles matavam o povo. Então eles queriam sangue apenas espanhol. E nós, né? Portugal tinha muito menos pessoa que Espanha, que eram os dois países, né? Então eles chegavam aqui, a ideia era o quê? Povoar. Então usava-se as mulheres, estupravam para gerar uma criança. Então nós nascemos de fato de uma dor. Né? Isso, de algum jeito em nosso sangue, nós carregamos tudo isso. Né? De algum jeito, né? Para uns expressa de um pouco mais, para uns expressa de um pouco menos. Né? E você tem algum caso lá que a dor, o trauma, ou então alguma coisa gerou a doença? Tem sinais que geram, assim, talvez relaciona-se com, né? Por exemplo, eu tenho um caso que eu já atendi, onde a avó foi estuprada, a mãe foi estuprada e a filha foi estuprada. Nossa, é pesado, né? Então, assim, aí olha o contexto. Se você for... Eu sou enfermeiro. Se você chegar num hospital para ser atendida, assim, a nossa capacidade da medicina tradicional vai ser com os cuidados, né, físicos, né? E talvez te indica ali os cuidados emocionais, o psicólogo também, né? Mas observar esse padrão, né? Então, assim, às vezes, um outro link, né? Às vezes a pessoa bate o carro 5, 6, 7 vezes na vida, Fabrício. Sim. Entende? Então, os acidentes também são sinais, né? Então, todos esses sinais, principalmente os padrões, quando eu trabalho, eu busco os padrões, né? E os padrões, é tão interessante que lá na alma, lá no nosso mais profundo sentimento, né? Por mais que seja dolorido, muitas vezes, repetir esse padrão, ele traz um sentimento assim de lealdade ao sistema, entende? Então ele não é somente a dor, mas lá no profundo ele dá a intenção assim, eu sou igual à minha família, né? Lá na nossa família a gente sofre junto, né? Mas é um amor cego que a gente fala, é um amor que machuca, né? Essa lealdade é diferente de você honrar o pai e a mãe. Honrar o pai e a mãe é algo assim, vamos falar assim, positivo, para o crescimento, né? A lealdade é você se dispor ao sofrimento, né? Então, meu pai quebrou 3 empresas, se eu quebrar também tá tudo certo. Então isso é uma lealdade, né? Você participar da dor. Tem que ser assim, né? Mas é leve, né? Percebe? É leve, né? Meu pai fez isso, então se eu fizer parece que tem uma certa lealdade. Não é pesado. É pesado você fazer diferente. Né? É muito difícil mudar, né? Você sair da linhagem, né? E você sabe por que a gente não muda, Fabrício? Porque o nosso amor pelos nossos pais é muito grandioso. Nós não conseguimos, muitos não conseguem assim, encontrar esse amor para fazer diferente. Conseguem encontrar esse amor para fazer a mesma coisa. Então não é assim uma coisa, digamos, ruim. É um jeito de expressar o amor. Vocês têm filhos, né? Os filhos, né? A Fernanda que é mulher, né? Ela percebe que lá na infância da criança ela pega as roupinhas da mãe, né? Ela, assim, tanto que quer parecer, né? A mãe, né? Pegar os sapatos de salto, né? Os brincos, né? O cabelo quer deixar igual. Então parecer a mãe é algo orgulhoso. E não importa parecer no quê, né? Seja um lado positivo, vamos falar assim, um lado negativo.
Mas todo esse contexto, né, de dor, você pode ver que é o que muitas vezes as pessoas têm depressão. Claro que não se resume a tudo, né? Mas assim, muitas pessoas têm depressão, doença, porque a história da vida, da família, né, foi machucada. E todas as famílias têm seus machucados, né? Tem sua história. Tem sua história. A gente precisa, né, Fabrício, avançar, né? Avançar. Então é interessante esses casos na clínica. É que nem você contando, né, em off, né? Sua mãe já teve uns bastidores, minha mãe, né? Poxa, sua mãe passou, né? Contando a dificuldade lá de veio, aí não estava pronta na hora do nascimento. O filho, é interessante, Fabrício, que o filho, ele não consegue ver o que um pai e uma mãe faz de positivo pro filho, principalmente na infância. A mente não consegue ver. Então aqui a Fernanda... Não lembra? Não, tá aqui na nossa mente. Mas não é tão evidente. O trauma é evidente. A dor é evidente. Mas o positivo, vamos falar assim, né? A luz, ela parece que ela se esconde. Tipo assim, ela vai sentir a raiva daquele momento, mas não vai saber de onde que veio? É tipo isso. Por isso que eu falo assim, às vezes os pais têm que conversar mais com os filhos e falar assim, a gente fez isso. Por exemplo, às vezes os pais falam, nós deixamos de estudar para você estudar. Os filhos nunca sabem disso, os pais não falam. Entendeu? Muitos pais, nós deixamos de comer para dar alimento para você. Mas o dia que você não comprou o tênis, ele vai lembrar. Porque a mente ela é programada para lembrar dessa dor, entende? Assim, a mente é programada por risco, né? Então você imagina lá no Homem das Cavernas, ele tinha que estar atento ao leão, ao dinossauro, porque era sobrevivência. Para não morrer. Então a mente... nós estamos aqui, né? Se acontecer um barulho, a gente já... Né? A mente é projetada para esse... Então se acontecer alguma coisa, a gente precisa sair daqui, né? Agora, toda essa conversa, todo esse cuidado que a gente... O café, eu não vou lembrar que eu vim aqui e tomei um café. Mas se eu pisar ali e virar o pé, eu vou lembrar disso pro resto da vida. Bem isso. Tem a dor. Tem a dor. Então, e a gente mexe muito com dor aqui. Então. E muito com a ansiedade, com a dor. Não é fácil você tirar o trauma da pessoa que morre de medo de sentar numa cadeira odontológica, né? Até uma mulher lá, quem estava tratando mais era a Fernanda, daí eu tinha um procedimento que era eu que tinha que fazer, que a Fernanda não fazia, né? E aí eu fui atender ela e ela falou assim, eu cheguei nesse estado porque eu tive muito trauma, muito medo, muito pânico, e agora a doutora Fernanda conseguiu vir agir e eu tô conseguindo cuidar agora, né? Você foi uma virada de chave para ela muito grande, né? Então. Sem contar que às vezes a gente chega aqui, a pessoa está sentada, a fisionomia dela tá diferente e fala assim, o que foi? Pronto. Deu aí, ela começa a contar, né? Teve casos muito... Bem graves, a gente escutou já bastante coisa. Daí a pessoa fala assim, eu preciso contar para alguém. Eu falei assim, olha, aí a gente pede para ficar, né? Pessoal, aqui você tá segura, pode ficar tranquila. Então, às vezes, a gente também acaba... Teve até um caso ontem, né, que teve a mulher com um paciente que teve câncer, daí ela tinha medo de agulha por causa da época ela aplicava muita agulha. Aplicava muita agulha, ela falou assim, o meu medo é de agulha, porque eu tive câncer. Eu falei, você sofreu muito, mas você tá tranquila aqui, que eu vou usar a 6 anos já. A agulha que eu vou usar. E ela saiu super feliz, porque tive, né? Ainda bem que ela me contou, né? Também. Sim, né? Que ela conseguiu abrir, né? Conseguiu falar que o medo dela era da agulha por causa daquilo, né? Sim. Eu já tratei pessoas ali no consultório que passaram, assim, é bem interessante que com o tempo, né, assim, a gente vai tendo muita experiência, que uma certa conduta na vida pode gerar um certo resultado, né? Então, vamos supor, no caso de vocês, se a pessoa não fizer higienização, provavelmente vai ter uma cárie, né? Então, assim, no meu caso também, uma certa conduta pode ter não que vai ter, mas pode, né? Eu lembro uma vez uma moça, né, que estava passando algumas situações. Quando eu percebo assim muita bagagem de dor, Fabrício, né, assim, principalmente nas mulheres, Fernanda, é um caminho para essas doenças mais graves. Quando eu falo doenças mais graves, geralmente o câncer, né? Então, eu sei que você trata bastante pessoas mulheres que foram machucadas, né, sexualmente, mulheres que foram assim, tiveram relacionamentos de casais assim violentadas, né, assim, seja fisicamente ou emocionalmente, enfim, às vezes mulheres tiveram muitos problemas com seus pais, principalmente com a figura masculina, pai mesmo assim.
Então, assim, a maioria desse perfil que vai juntando toda essa dor, né, vai crescendo essa dor, tem, assim, na minha percepção do dia a dia, isso que não é estudo científico, nada, né, mas eu percebo que geralmente essas mulheres acabam se desenvolvendo essas doenças como o câncer. E eu acompanhei uma cliente que desde o início, né, ainda foi bem interessante, lá no início eu veio essa informação, falei, não sei, assim, né, como que ainda não desenvolveu. Aí passou 2 meses, ela desenvolveu o resultado, o câncer. Tão né? pesado. De toda a estrutura, né? Palavra tem poder. Palavra tem poder, Fabrício, assim, né? E aí a gente iniciou o tratamento, né? Ela fez o tratamento tradicional, a quimioterapia, radioterapia, que eu acho muito importante. Na minha área, às vezes as pessoas, ela quer curar, né? O terapeuta ele quer curar as pessoas com as técnicas. Né? Como eu sou enfermeiro, eu falo assim, Fer, ó, você vai lá, faz sua ressonância, tá? Vai com o seu doutor, se ele indicar exame X, você faz, aí o Zé vai ser um complemento, tá bom? Então, assim, eu não vou pegar esse pepino pra mim, não, porque eu não dou conta, né? E nem quero que você coloque toda essa expectativa em mim. E aí a gente atravessou todo esse processo junto, então eu acompanhei, assim, do início do resultado do exame, né, o positivo, aí o médico fala, ó, o tratamento, assim, 1 ano, remédio e tal, e hoje já praticamente já tem 1 ano e meio isso. Você vê a pessoa assim, é uma nova pessoa, uma nova vida que se renasceu, né, mas porque se dispôs também a olhar para a sua dor, para os seus traumas, né, para a sua infelicidade, né. E é um caminho, né, Fabrício? Não é uma coisa que você bate o dedo, agora eu tô bem, né? Agora eu tô curado. Eu falo, gente, eu não sei não se existe cura, né? Eu acho que existe um desenvolvimento. É, porque assim, acho que a cura é difícil, eu falo assim, mais emocional, porque a gente vive, né? A gente tem uma trajetória, então pode acontecer uma coisinha lá, vai acontecendo, né? Como a gente se blindar. Ninguém é feliz o tempo todo. No dia a dia. É que nem você fala assim, você não pode sofrer estresse hoje, né? Ou então você não pode sofrer estresse, senão acontece, a pressão sobe, sei lá. Como você vai falar assim, hoje eu não vou estressar. Hoje eu não vou, não tem, é o dia a dia, como o Dr. Paulo Abdala falava, né? É o show da vida. É o show da vida. É o show da vida. Esse não tem como, a gente tem que ter artifícios, argumentos, proteções, para que quando ocorrer você... Esses mecanismos, né? Tá ajudando. Alguns são mais rápidos, né? Eu sou mais lento com os meus mecanismos. Um lado disso tudo, claro que não se resume ao todo, né? Mas eu percebo assim que quem tem seu pai no coração, ele tem mais capacidade de lidar com os problemas da vida. Olha que interessante. Então quem tem seu pai no coração tem mais facilidade em lidar com suas adversidades, com seus problemas da vida que todos nós temos, né? Ok. Zé, mas por que a figura masculina? Eu perguntar se era pai ou seu pai? Pai, a figura homem, né? A figura homem. Indiferente se é uma mulher ou é um homem, né? Então, se nós temos o nosso pai no nosso coração, nós temos mais essa facilidade. Por quê? O homem, ele é esse enfrentamento dessas adversidades. Então, o mundo feminino, ele é mais emocional. Então, o mundo feminino, ele analisa as coisas de uma forma diferente. O homem é essa força. O homem é essa força. Então, quando nós temos essa... Você fala assim, Zé, como que eu sei se eu tenho meu pai no meu coração ou não? Se eu sou uma pessoa que eu critico meu pai ainda até hoje. Se eu sou uma pessoa que eu julgo meu pai até hoje. Né? Se eu sou uma pessoa que eu ainda reivindico, né? Que meu pai poderia ter sido um homem melhor, que poderia ter dado mais carinho, que poderia ter cuidado mais de mim, poderia ter levado na escola, que poderia ter jogado bola comigo. Se eu tenho esses sentimentos no meu coração, a resposta na vida, uma das respostas, é eu realmente ser mais sensível quando eu tenho o enfrentamento dos problemas na vida. Então, muitas vezes, quando eu percebo as pessoas assim, mais desesperadas, né, no meu ponto de vista, no meu olhar profissional, para lidar com as coisas do dia a dia, eu sinto que há entre essa pessoa e o pai uma certa distância. Então, porque o homem é a força, o homem é essa certa resistência, isso vem do masculino. Então, eu quando percebo essas situações, eu começo a trabalhar a figura masculina com a pessoa. E todo mundo fala assim, Fabrício, Zé, eu tô bem com meu pai, tá? É o que eu também, né, um dia achei também, né? E por que eu comecei a fazer todo esse processo meu? Porque eu tinha esse espaço, e não era um espaço pequeno, era um espaço um pouco mais longo. Então, assim, eu lembro que eu fiz um exercício, esse exercício era de andar até o pai.
Mas não é uma coisa andar assim, anda, né? Você anda, qualquer um fala assim, você coloca ali o pai, a figura masculina ali e fala, anda até seu pai. Você fala, anda, você anda. E nesse dia eu fiquei travado, Fabrício. Né? Então não era a minha cabeça, com as minhas crenças morais, éticas, religiosas que estavam atuando, né? Era algo mais profundo. Então eu não conseguia andar até meu pai. Olha que consciência, você falar da boca para fora que você ama seu pai. Eu não xingava meu pai, eu não batia, eu não excomungava, nada disso, né? Mas lá dentro do meu coração eu tinha um espaço grande, né? Então esse espaço grande também, na vida diária, eu tinha certa dificuldade de resolver problemas, vamos falar assim. Porque muitas coisas assim, que a gente quando é jovem, criança, a gente não compreende as atitudes dos pais. Né? Tem pai que conversa, tem pai que não é essa a questão, mas conforme nós vamos tendo a maturidade e conforme nós vamos tendo também os filhos, a gente vai falando assim, ó, meu pai fazia isso, nossa, olha só como teve a sabedoria, olha isso aqui, vai podando as arestas, né? Uma parte dela vai se resolvendo assim. Mas eu vou te apertar um pouquinho. Opa, vamos lá. Posso tomar um café? Por favor, eu vou te apertar. Já que vai apertar, né? Vai sair café. Vamos olhar as palavras. Você falou, filho. Já que vai apertar, vai sair café aí por aí, Eu vou pegar aí pra mim. Quer ver? Não. É assim, é a figura masculina. E quem foi só criado só pela mãe? Boa pergunta, Fabrício. Tem muitas mães que são mãe e pai. Elas são... E não tem a figura masculina ali. A mãe tem que se desdobrar para formar. E tem famílias maravilhosas. Né? Como que isso... Como lidar com isso, né? Você quer... Não, isso aí... Eu vi gente morrer com isso já. Ai, meu Deus! Assim, Fabrício, não tem como um filho, não tem, como um filho vir apenas de uma mulher. Sim. Nem que fizer uma inseminação, Tem certo? que ter o masculino Tem que ter, feminino. a célula masculina, certo? Então, na verdade, assim, todos os filhos têm seu pai e sua mãe. Todos os filhos têm seu pai e sua mãe. Então, os filhos que foram criados pela mãe, há um contexto, às vezes, de casal, há um contexto, às vezes, de violência. Mas esse filho tem seu pai. A pergunta é, será que esse filho... Porque, assim, qual que é o maior bem que a gente tem? E a gente aprendeu isso, ficou mais evidente agora na questão do Covid. Qual que é a maior riqueza que a gente tem? Família. Né? A família, né? A vida. Vai falar saúde. Né? Saúde, né? Então, assim, viver nesse momento foi algo extraordinário. Nós estamos aqui, então nós estamos, assim, felizes porque nós estamos vivos passando pela pandemia. Se protegeu, pegou seu núcleo com a família, né? Então, assim, se a vida é algo tão extraordinário, quem te deu essa vida? Uma mulher e um homem. Então você pode fazer 1000 cursos, 1000 doutorados, 1000 religiões, só tem um jeito. Você chegar naquele homem imperfeito e falar assim, pai. Só isso. Agora, qual que é o contexto? O contexto é que aquele pai abandonou a mulher, né? Vamos pegar um caso, né? Machucou essa mulher. E nós não estamos falando que isso é inverdade e não que não tenha responsabilidade essas atitudes. Mas o que nós estamos falando é que uma mulher não consegue ser pai e mãe, Fabrício. Porque não tem como você ensinar para suas filhas o mundo feminino que vem da Fernanda. Aquela intimidade, né, mulher? Você não tem. Por mais que você desenhe, faça um desenho, olha, vai acontecer isso com você em tal idade. Mas não tem força isso vindo de um homem, tem força vindo de uma mulher. Não tem como eu e você ensinar para uma filha, por exemplo, o que é ser mãe, o que é você sentar lá na frente de um médico, né, ou o parto, abrir as pernas e acolher aquela criança e dar mamada. Nós nem sabemos nada disso. Podemos saber na teoria. Filho mexia na barriga. Filho mexia. Então, como que nós homens... Essa proximidade. Como que nós vamos conseguir ensinar isso para uma filha? E assim é o inverso. E assim é o inverso. Então, assim, na verdade, os filhos têm seu pai ou sua mãe. Tiveram problemas, né? Esses problemas separaram o casal, né? E o jeito do filho na vida adulta, né, resolver muitas questões que aparecem muitas vezes em relacionamento,
é você falar assim, sabe aquele cara ali, vamos dar um exemplo, que bebe, que está caído no chão, né? Que moralmente é uma pessoa que não serve, aquele é meu pai. E aqui também não estou falando para você ir lá abraçar ele no chão, tá? Não, é para você sentir no seu coração. Porque você só está vivo porque esse pai um dia falou sim. E essa mãe falou sim para você. Então há uma questão muito cultural, né? Isso pode mexer com muitas pessoas aí, né? Porque... E salvá-las, né? Sim. Se tiver com esse coração aberto. Né? Então vamos supor, um caso extremo, vamos fazer um extremo que fica muito evidente. Um estupro, né? Geralmente uma criança que nasce de um estupro, ele tem suas dificuldades na vida. Né? A criança na escola, a criança depois no relacionamento, né? Tudo mais, às vezes nas vidas financeiras. Mas aquele cara é o pai, Fabrício. Não tem como você mentir para a verdade. Você pode não querer. Sim. Mas se você conseguir achar um lugar no seu coração e falar assim, olha, minha mamãe, né, passou por uma dor, passou por um trauma, né? Mas a minha vida vem daqui. Mas aí a pessoa aprende na vida, por exemplo assim, a pessoa é criada só pelo pai, então é criada só pela mãe. Nós temos conhecidos, amigos. Sim, né? sim. Aí a figura masculina, a figura feminina, porque assim, se a Fernanda, né, te acontecesse, deu, não tá presente, ou então alguma coisa que ela tivesse cuidado das meninas sozinha. Ela ia até um ponto com a parte masculina. Sim. Depois dali, essas crianças iam aprender. Ela tinha que ter alguém para ela se espelhar. Pelo menos, né? É um vô se espelhar. Aqui tá não é criar, né? Não é... Agora o problema tá se a Fernanda falar assim, ó, sabe o tio fulano, né? Ele é seu papai. Aí, vamos por as filhas, meu pai é o tio. Não, meu pai é o Fabrício. Não tem como mudar isso. Agora, é importante assim, a mulher, nesse caso específico, né? Se isso fosse uma verdade, ela falar assim, as nossas diferenças, vamos supor que seja casal, né? Ela fica num lugar... Mas aquele é seu pai. A criança precisa sentir que... Porque um dia a Fernanda falou sim para você. Ela te aceitou como um homem. Aí depois aconteceu outras coisas. Então se ela consegue, né, colocar você, a sua figura, incluir você como pai, praticamente a coisa se resolve. Agora se ela te excluir, ela vai assumir um papel de pai, ao peso que ela vai ter na vida. Provavelmente ela vai estar nos consultórios. A vida está pesada, porque eu faço o papel de pai, porque não sei o que, esse feminino dela vai embora. Ela vai ficar uma mulher muito mais forte, né? Ela vai se arrebentar, essa é a verdade. Mas ela poderia falar assim, filha, essa dúvida sua, ou esse carinho que você quer, tem um dono, tá? É lá com o seu pai. Porque se isso daí a gente pode levantar uma bela discussão aí com os independentes. Não sei como que fala, porque hoje em dia a gente não pode ficar falando nada que é cheio de mimimi pra todo lado. Né? Se eu falar isso, eu ofendi aquele. Se eu falar isso, eu ofendi aquele. Né? Mas qual o conselho que você daria, ou pudesse dar, ou orientar, uma pessoa uma mulher, sim, ou então, quer ter um filho independente? E qual o conselho que você daria para ela para assim, olha, se eu fosse você, eu te orientaria assim, para que tenha uma figura masculina, mas a pessoa fala assim, não, eu vou criar meu filho sozinha, eu estou independente, eu não quero isso e tal, eu sou capaz, ela é trabalhadora, ela é mãe, ela vai ser o pai, tem algum... Só de você falar assim, parece que chega pra mim assim, né? Como se alguém estivesse vivendo isso, chega como se fosse a pessoa tivesse muita raiva, sabe? Dessa figura masculina, entende? Não sei se você sabe que tem isso daí, e quem escutar o que nós estamos conversando, às vezes vai chegar a lenha e fala assim, mas como? Eu tenho aqui sucesso e tal, né? E, às vezes não dá o braço a torcer. Sim. Né, de uma ajuda, uma necessidade, seja masculino, seja feminino, seja o pai que cria sozinho e a mãe que cria sozinha. Se eu olho para um filho e falo que o pai não presta, metade do filho não presta. Porque metade do filho é o pai. Se eu olho para um filho e falo que a mãe não presta, metade do filho não presta.
porque metade do filho é a mãe. Ou seja, né, então assim, principalmente entre os adultos, né, quando às vezes assim, outro exemplo, eu uso sempre o exemplo das mulheres, daqui a pouco eu vou levar uma cutucada, mas tudo bem, né? São mais evidentes, né? Mas Tá pedindo, tá pedindo a tá cutucada, né? pedindo. Mas numa separação, geralmente os filhos ficam com a mãe, né? Aí às vezes a mãe fala, seu pai não presta, vamos falar assim, seu pai é um homem mau, seu pai não presta, seu pai foi um homem que nos abandonou, isso é muito comum, Fabrício. Agora, se eu estou falando mal do pai para a criança, eu estou falando metade sua não presta, metade sua, porque metade da criança é o pai. Então, as coisas dos adultos têm que ficar na esfera dos adultos. E trazer a criança, porque você assistiu aquela reportagem onde o pai colocou a criança lá no barril, lá em São Paulo? Eu vi isso. Nossa é Senhora. isso, né? Então, assim, muito dolorido, né? Nossa. Eu Nem não, animal, né? Também faz isso. assim, muito difícil aquela situação. Você sabe o que a criança falou? Vocês vão machucar meu papai? Não. Então você percebe assim que o amor que essa criança tem por aquele pai. Então se uma criança tem esse amor pelo pai, se ela sente lá no seu coração, eu não estou falando que o que ele fez foi certo, não estou falando que não tem consequência, não é nada disso, né? Consequências jurídicas, né? Mas se a gente se encontra com o amor do nosso pai, da nossa mãe, nós somos capazes também de amar alguém e amar a si próprio. Agora, se nós viemos com uma deficiência de um amor ou do nosso pai ou da nossa mãe, nós vamos representar isso na vida. Geralmente nos relacionamentos. Então, muitas vezes as pessoas, eu vim tratar relacionamento aqui. A primeira coisa que eu quero saber é do pai e da mãe. Porque se você não consegue olhar para uma companheira ou para um companheiro com respeito, né? Com carinho, com amor, o que está bloqueando aí? E quando você vai ver o pai e a mãe que separaram, mas não é a questão da separação, a questão é que a criança fica com essa bagagem de responsabilidade que ela fez os pais separar. Então é complexo quando a gente fala assim, o filho, qual o conselho para a mulher, né? Dá um espaço, se fosse qual o conselho? Dá um espaço para o pai, o espaço interno. Não estou falando para levar para casa. Sim. Né? É para segurar internamente, né? Perfeito, Fernanda. Para segurar internamente, para não levar aquilo para a vida dela, né? Sim. Para ela ficar melhor. Né? Então assim, vamos nesse contexto, né? Eu vou criar a mulher, eu vou criar esse filho sozinho, então eu sou a fodona aí, né? Beleza. Então significa que homem não é necessário, homem não presta. E ela vai presta. passar para essa criança a mesma coisa, né? Aí ela vai querer que a filha casa depois. Não vai casar. Não vai, porque ela tá passando um ódio, né? E é o ódio dela. É o ódio dela, não tem que passar pra criança. Isso que o adulto tem que fazer. Ficar com a convivência com o pai, com a figura masculina. Então, mas ela tem que criar o amor dela da figura masculina da criança. Sim. Olha, eu e seu pai, né, nós tivemos um problema de casal, né, separamos, né, e a partir de agora a vida vai mudar. Né? Então, assim, um pouco você vai ficar comigo, um pouco você vai ficar com a sua mãe ou com seu pai, enfim. Mas o mesmo respeito que você dá para sua mãe, você vai ter que dar para o seu pai. E a diferença, casal, fica com o casal. Os grandes resolvem. Não coloca a criança lá no meio para resolver. Porque muitas vezes ama mais eu do que ele, sabe? Assim, olha para você ver, você se ampara, o adulto se ampara o seu amor na criança. Quem você ama mais? Quem você gosta mais? Cara, você está destruindo a criança. Agora, olha que grandiosidade. Você tem um casal com um problema, que se separa, e um olha para o outro e fala assim, como homem e mulher a gente não se deu. Mas agora, como pai e mãe, a gente vai ter que aprender a se dar. Então isso é muito rico para a vida. Não necessariamente você casa, né? E você tem que ficar, tirando os conceitos religiosos, né? Mas assim, você é obrigado a ficar. Cada um tem seus conceitos. Se não está vivendo bem, pode tomar uma decisão. Né? Se o casal achar isso importante. Agora o filho pro resto da vida. Sim, não tem como. Não tem como. Ex-pai, ex-mãe, né? Agora imagina, Fabrício, você tem 2 filhas. Você fala para suas filhas assim, sua mãe é uma grande mulher. Agora você imagina você falar para suas filhas, sua mãe não prestava. Olha para você ver. Você arrebenta com as suas filhas. Metade delas é ela. É ela. Então, né, se tem uma divergência, o casal, eles têm que falar assim, olha, nosso problema aqui não resolve, tá bom, filho, né? Isso você vai lá e vai avaliando, é mais a reflexo, mais aquilo, comportamento. enfermagem.
o comportamento da pessoa em cima. Muito do que eu estou falando aqui eu aprendi na constelação familiar, do Bert Hellinger, que é o criador da constelação, né? É digamos, uma filosofia, né? Nesse contexto, família, entende? Então, constelação familiar é um sistema família, né? Então, ele traz muito essas abordagens, principalmente, vamos supor, de pertencimento. Se é o pai, é o pai. Então, quem que é o pai? Quem criou ou quem deu a vida? Né? Porque criar, eu crio, você cria, Mateus cria. Agora, dar a vida. Então eu citei, né? Minha mãe, ela andou 7 km para fazer um toque. Fabrício, só isso, cara. Uma mulher, olha para você ver que interessante. Fernanda é mulher. Uma mulher dá a vida para uma criança, mas ela se expõe ao risco de morrer. Sim. Nós homens... Você contando ali, eu falei, Deus! Nós homens, nós pegamos carona, nós somos folgados. Deus nos presenteou com essa liberdade. Mas a mulher pode morrer num parto. Aí você chega num consultório pra mim e fala, não gosto da minha mãe. Eu começo a me coçar por dentro assim, sabe? Deve ter feito... Porque assim, não existe algo mais grandioso do que a vida. Mas a gente fica brigando por quê? Não recebi boneca, não me deu celular. Não deixou sair. Não deixou sair. Enfim, todas pequenas perante o presente que você recebeu do seu pai e de sua mãe, que é a vida. Se você se conectar, Fabrício, com esse presente, olha, eu recebi do meu pai. Já viu, você assiste aqui, eu falo o programa do leão, né? O leão da girafa lá, né? Fala assim, você já viu muitas vezes os animais, eles dão a vida, dá leite e fala tchau, tá? Até um ponto ali. Se vira. Eu hoje, assim, eu imagino que se a gente nascesse, nossa mãe deu leite e a gente já consegue andar, ela fala assim, vai, tá? A gente já, apenas com esse recebimento desse leite materno, a gente tinha que falar assim, minha mamãe é maravilhosa. Meu papai é maravilhoso. Porque eles deu tudo que eu precisava, que é o quê? A vida e o leite. Ó, você falando isso, eu lembrei da notícia de você. A Fernanda, no primeiro parto, teve um problema muito sério. E graças, assim, a força do médico, assim, a responsabilidade do médico ter ali firmado e falou, não, pode... Ele falou assim, abriu a caixa de ferramentas e falou assim, eu aguento o trampo. Tem muito amigo meu, pessoal, assim, e eu falei assim, ó, cara, você tá seguro que você tá fazendo? Ele, tô, e pode ficar tranquilo, né? E a Fernanda teve muita... E deu tudo certo, tá aí. Mas quase que a gente não teve a Marcela. Essa é a primeira? Foi a Elô. A primeira foi a Elô. Então, a Fernanda ficava assim, eu vou correr o mesmo risco para ter a outra? Sim. Talvez a Marcela nem sabe o presente que ela ganhou, né? Você falando nisso, eu fiquei pensando então. Assim, que assim, a Fernanda ficou assim, eu vou correr o risco. Se eu tivesse medo não teria, né? Mas eu falei, eu quis, né? Ela falou assim, não, eu vou, porque né, deu a vida para ela correr o risco. Se expor na morte. Se expondo, né? Então assim, claro que a mente, ela fica querendo ser presenteada por amor. Eu escutei uma pergunta assim, né, essa semana, não é um cliente meu, senão eu já puxava a orelha também, né? Perguntou pra mãe, eu nasci assim com amor? Que diferença faz se nasceu com amor? As pessoas nascem por sexo. A maioria das pessoas nasceu por sexo, não nasceu por amor. A maioria. E nós precisamos aprender a viver como nós nascemos e não ficar cobrando os pais. Eu nasci com amor. Se nasceu sem amor? Eu mesmo nasci sem planejamento. Que bom, porque se fosse planejado eu nem nascia. Não nascia. Veio a frase aqui do filósofo Maguila, se minha mãe não tivesse metido, eu não estava aqui. Cara, gente, né? Olha, no mundo, a maior grandiosidade que tem no mundo é o sexo. E a gente tem que dar uma certa atenção a como a gente se expõe ao outro, né? Pelo sexo, porque pelo sexo nasce a vida. Isso não precisa ter amor, não precisa ter tempo, tem tantos meses juntos. Não, sexo é sexo, ponto, certo? E ali pode gerar uma vida. Então o sexo é muito importante no contexto de vida. Então você imagina se um filho carrega isso no coração. Meu pai e minha mãe, principalmente a mãe, se dispôs a morrer por mim. Porque é isso que uma mulher faz. Aí você fala, mas ela quis, mas ela foi danadinha. Aí você começa a inventar e não olha para o lugar que você tem que olhar e fala assim,
alguém se dispôs a morrer por você. E aí o filho fica, eu quero isso, eu quero aquilo, um vampiro, né? Quero, você não Então, deu suga. amor, suga. E nós, às vezes, como filhos, Sim. também, nós como os filhos também, perante aos nossos pais. Então, se a gente receber a vida conforme ela veio, seja por amor, sem amor, de ponta cabeça, no lugar X, Y, né? Se a gente receber a vida conforme ela veio e falar assim, pai, mãe, obrigado, tá? Muitas coisas podem Olha, Fabrício, passar mais suave, né? muita leveza na vida. Muita leveza na vida. Agora, o que é mais comum é criticar, é julgar, né? É exigir. E essa pandemia não aflorou muito mais? Deixou aberta essa porta, né? Que a gente não é imune a isso, né? Ao medo, à morte, ao carinho. Jogou a gente num lugar onde a gente era desconhecido. Muitos casais tiveram que olhar um pro outro, né? Se conversar, né? Teve muita Conversar separação. Teve gente que falou, você mora aqui, né? É interessante, né? Eu não sabia que a gente tinha uma mulher que morava nessa casa, um homem, né? Eu não sabia que nós tínhamos filhos, né? Então essa pandemia nos colocou num lugar que é desconhecido, que nós estamos aprendendo a viver. Teoricamente, num contexto, talvez assim, paralelo, é como se fosse uma guerra, no sentido de evento, né? Mas é isso, a gente se expôs ao medo. Tivemos que voltar para nossa casa e olhar para nossa família. E aprender a conviver, porque não dá para ficar no celular o dia inteiro, você tem que olhar para a esposa ou para o esposo, né? Uma hora você tem que conversar, pô, né? Uma hora você engordou, né? Sabia, né? tá bonito, como é que você tá? Tô bonito e curto, como a mãe falava quando era criança. Como é que o filho tá, né? Tá Bonito e gordo, gordo, né? né? Vistoso, né? Vistoso, né? Vistoso. Alguns casais cresceram muito nessa pandemia. Alguns pais, como pai e mãe, cresceram muito. Porque fizeram esse exercício de se expor ao momento. Né? Então, assim, a vida é o que é, né? Tá vendo? Tem muita... Se deixar, né, pai? Você viu como eu tive razão? Eu sabia do que eu estava falando no Nem início? precisava de script. Nada. É uma das pessoas mais gostosas que tem para conversar. Elza não, ele tem uma amplitude de visão assim, né? Vai abrindo o leque, vai conversando e vai vindo, você vai emendando. É uma delícia conversar. Um dia me perguntaram, você só fala de pai e mãe, né? Eu falo assim, tudo é pai e mãe? Tudo termina em pai e mãe? Eu falo, pelo contrário, tudo começa com pai e mãe, né? Então a vida começa com o pai e com a mãe, né? E até trago, nesse momento, até muito mais especial a mãe, a figura materna mesmo, assim, né? Como nós, homens, se não conseguimos, lá no fundo do nosso coração, amar a nossa mãe, como que vamos amar uma outra mulher, que é a esposa? Tá aí, ó o tema. Tudo começa com pai e mãe. Tudo começa com pai e mãe, né? Vamos colocar lá no vídeo, né? Mas, Zé, onde você está trabalhando para a gente já ir para as suas finais aqui, as considerações finais? Onde você está atendendo, seus horários, onde você está se escondendo? Se escondendo, né? Porque tem um cantinho mágico, né? Seu canto Os casais têm um quarto mágico, né? As crianças falam assim, o que acontece? Que eles entram naquele quarto mágico, aí depois eles saem sorrindo, né? Então é mais ou menos isso, né? Aqui em Mandaguari, o vídeo vai para outros lugares, então eu estou aqui em Mandaguari, no Paraná, né? Na Renetápolis 190, né? Aqui, próximo ao Sicredi, aqui no centro da cidade, né? Tem as redes sociais, né? Ademilson Machado, que o pessoal pode acessar aí pelo Instagram. Mas eu acredito que assim, Fabrício, o conhecimento também nos liberta. Sabe? Eu não trabalho assim com uma carta mágica, você chega lá e eu trabalho com outras técnicas, né? Mas eu falo assim, não é apertando um ponto, não é passando uma energia em cima, embaixo, um negócio na orelha. Todas essas técnicas são boas, são complementos, né? Mas isso não salva a nossa dor profunda. Nós precisamos se expor a essa dor, né? Acolher essa dor, teoricamente ressignificar essa dor para que a gente possa ter uma vida mais leve, né? Assim como você diz, né? Ter vontade de voltar para nossa casa, né? Usufruir da vida, né?
É tão bom, a gente sai, isso aqui gostoso, Na saltar nossa da minha casa, Nossa. eu quero voltar para minha casa. É gostoso sair, passear, mas eu Claro. quero voltar. A gente tem... É bom sentir, ter esse sentimento, né? Porque eu já trabalhei em UTI, então assim, é nessa hora, né, como se diz muito por aí, né, é onde as pessoas mais se pedem perdão, né? Então, por que não pedir perdão hoje? Né? Por que não pedir, se expor aí, errei com você, né? Vou reparar o erro, né? Então a vida é esse lado humano, esses pais imperfeitos, que todos são, Sim. né? Eu falo que a gente precisa olhar para os nossos pais sabendo que eles são imperfeitos. Tem manual de instrução, né? E nós, Até com o manual de instrução a gente erra. né? Imagina, não tem jeito, então. Tem que se perdoar aí. Acho que é isso. Então, muito Obrigadão. obrigado. Uma delícia. Quem sabe a gente faça outros, né? Outros temas aí pra gente poder bater um papo novamente. Se tiver café, eu venho. Esse café tem. As regras, os cantores não é assim quando vai, né? Fala assim, tem no camarim, né? Tem que cerveja. ter isso, tem que ter aquilo. Meu não, se vai na garrafa de café, Tá ótimo. de 3 xícaras já Tá tem um bate-papo, né? Valeu, muito obrigado. Fabrício. Valeu. Obrigado, Fernanda. Né? Obrigada. Valeu, até a próxima aí.